Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais uma semana começa e começa bem com o dia do Senhor, o domingo. Que alegria nesse final de tarde podermos estar aqui e você aí do outro lado do televisor participando conosco desses 30 agradáveis momentos dedicados à honra e à glória do Senhor Jesus Cristo na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, programa Luz da Vida, que pela 8ª vez vai tratar do argumento creio na divina providência. A divina providência que é o cuidado, que é o zelo, que é a solicitude de Deus por tudo aquilo que Ele criou. Deus não somente cria, mas cuida de tudo aquilo que Ele cria e conduz com uma sabedoria misteriosa, com um plano, com um desígnio que ultrapassa a nossa razão, mas que cremos pela fé, a razão animada pela fé professa que tudo está sob os auspícios, sob a proteção, sob o amparo, sob o cuidado de Deus que ordena todas as coisas para o fim preciso, que é a perfeição, porque tudo aquilo que Deus fez é perfeito e é uma perfeição que, malgrado o pecado, está chamada a aperfeiçoar-se cada vez mais, e essa perfeição é a própria participação na vida de Deus, o que no livro do Apocalipse é descrito de forma até poética, um novo céu e uma nova terra. Caminhamos para lá. Esse é o plano de Deus. E Deus conduz todas as criaturas dentro dessa ordem, dentro dessa finalidade que não permite que digamos que nada escapa do seu juízo, da sua sabedoria, do seu plano e da sua santa e imutável vontade. O programa de hoje vai enfocar a providência divina numa ótica, a ótica da oração. Se cremos na providência divina, por que rezar? Se Deus cuida de tudo, se Deus conduz tudo, tem sentido ainda a oração? É claro que tem sentido a oração. O plano de Deus não prescinde do dever da criatura humana de elevar a Deus não somente o louvor, não somente a adoração, mas também a súplica, mas também o pedido para que Ele intervenha. Existe uma intervenção de Deus imediata, mas também existe uma intervenção mediata. E a mediação de Deus acontece pelas leis da natureza, que são dele, pelos acontecimentos de cada centímetro, de cada segundo, de cada momento, de cada época, de cada local, seja do universo e seja do micro-universo, que é o planeta Terra, e também, e principalmente, o concurso divino, ou seja, Deus concorre com as decisões humanas, segundo a sua santa vontade, mas ainda não trataremos do concurso divino quando a vontade humana é contrária à vontade divina. Esse assunto fascinante e delicado e melindroso vai ficar um pouco mais para frente. Mas nós não sairemos nesse nosso encontro do Antigo Testamento. Nós vamos comentar 2 orações feitas por 2 personagens em momentos dificilíssimos de sua vida e da vida do seu povo, os judeus, profundamente aflitos na iminência de verem e de experimentarem também a destruição, os judeus ameaçados de morte, e essas 2 personagens elevam a Deus, o Deus providente, uma prece. E nessa prece, eles reconhecem a providência divina nos acontecimentos da história, nos acontecimentos do universo, por que não dizer? E malgrado tudo isso, mesmo crendo na providência divina, mesmo crendo no cuidado de Deus por todas e cada uma das criaturas, eles suplicam, eles pedem a ajuda divina. Portanto, desde já se pode dizer com certeza, a fé na providência divina não nos exime de orar ao Divino Providente, de pedir ao Divino Providente que Ele intervenha. Não conseguimos abarcar o mistério de uma providência que tudo sabe, que tudo vê desde toda a eternidade. Quis, porém, esse Deus providente que a Ele elevássemos os nossos rogos, que a Ele formulássemos os nossos pedidos, que a Ele nos dirigíssemos com humildade e com confiança,
crendo que Ele é providente, mas também pedindo o seu auxílio, o seu socorro, porque no plano da providência inclui-se também a decisão do homem, a coragem do homem, o atrevimento do homem, a ousadia do homem, a decisão do homem. Uma providência, portanto, que assume, a partir de agora, esse é o 8º programa que nós dedicamos ao tema da providência. Já começamos a tratar da providência quando ela comporta também a iniciativa humana. Boa, porque a iniciativa humana má, ainda não tratamos desse assunto. Mas antes de tratarmos da oração de Mardoqueu e a oração da rainha Esté, o livro de Mardoqueu é a oração de Mardoqueu, é a oração de Esther, todas no livro de Esther. Vamos tratar também da oração de Judite, que vai matar o general Holofernes, uma judia no livro de Judite, Mardoqueu e Esther no livro de Esther. Cada um deles eleva a Deus uma prece confiante, que é uma verdadeira pérola preciosa da divina providência. E depois de elevarem a Deus, providente, que cuida de tudo, cada um deles toma uma decisão. E na decisão deles, no atrevimento deles, na ousadia deles, na coragem deles, no destemor deles, o Deus providente também se revela. O que já aponta um aspecto muito importante da providência. Também as decisões humanas evidenciam, colaboram, explicitam, confirmam e atestam como que documentos. Aqui está o dedo da providência. Porque tal pessoa decidiu, porque tal pessoa falou, porque tal pessoa deixou de falar, porque tal pessoa construiu, porque tal pessoa se afastou, porque tal pessoa se aproximou. Esse é o mistério da providência. Muito bem, Sabedoria, capítulo 12, versículo 13. Nessa afirmação, nós temos um Deus que cuida de tudo e um Deus cujos juízos são perfeitos, são impecáveis. No que tange também, no que toca também, a aventura humana, com suas decisões, favoráveis quando agradam a Deus e misteriosamente permitidas por Deus quando são desfavoráveis a Ele, ou contra a Ele, ou como obstáculos à consecução do plano da divina providência. Vamos ao texto. Não há, fora de vós, um Deus que se ocupa de tudo e a quem deveis mostrar que nada é injusto em vossos julgamentos. Deus se ocupa de tudo. Aliás, o programa anterior foi inteiramente dedicado a essa questão, à universalidade da divina providência. Deus cuida de cada uma das suas criaturas, até das mais insignificantes. Nada escapa do seu cuidado. E os juízos de Deus não são injustos. Os julgamentos do Senhor não são passíveis de pecaminosidade ou de defectibilidade. Deus não peca e nada dos seus julgamentos é passível de defeito, de crítica, de imperfeição. E estou falando aqui não somente das suas palavras, mas também das atitudes de Deus, mas também do desdobramento da história. O que parece algo profundamente injusto aqui, aos olhos de Deus, cuja providência nós desconhecemos o seu alcance e a maneira como ela conduz os acontecimentos da história, mesmo que tal realidade pontual aqui. E se quisermos colocar mais outras realidades pontuais aqui, ali e acolá, a nossa fé na providência, que não compreende o porquê da demora, o porquê do atraso, o porquê da sua aparente impotência, nenhum juízo de Deus é injusto. Nenhum julgamento de Deus é tendencioso, é passível de crítica. Se criticamos é porque não compreendemos, se não compreendemos é porque não dobramos os nossos joelhos no chão para pedir a Deus a conformação do nosso raciocínio, do nosso entendimento, da nossa vontade ao plano de Deus. Agora vamos a uma pequena historinha
criada pelo autor do livro da sabedoria em 5 versículos, é o comecinho do capítulo 14 do livro da sabedoria, que mostra exatamente isso. Uma história criada com todos os seus reveses, com toda a sua dificuldade, com todos os seus problemas, os seus dramas, os seus dilemas, mas nessa história, na qual cada um de nós é convidado a se identificar, o plano de Deus se revela, o plano de Deus oculto conduz tudo e se utiliza das coisas mais insignificantes para prevalecer a sua santa vontade. Vamos ao texto. Outro, por sua vez, que quer navegar e se prepara para atravessar as impetuosas ondas, invoca um madeiro de pior qualidade que o navio que o leva, porque o desejo do lucro inventou o navio e uma hábil sabedoria dirigiu sua construção. Mas sois vós, Pai, que o governais pela vossa providência. Porque se abristes caminho, mesmo no mar, e uma rota segura no meio das ondas, mostrando por aí que vós podeis tirar do perigo aquele que as afronta, mesmo sem meios. Quereis, entretanto, que não sejam inúteis as obras de vossa sabedoria. Por isso, os homens confiam a própria vida a um pouco de madeira e atravessam em segurança as ondas num navio. Que história bonita! Deus dá inteligência para o homem para que ele com madeira faça um barco. Esse barco, por meio desse barco, o homem atravessa de um lado ao outro do mar, de uma parte à outra do continente remando, e enfrenta dificuldades, e na iminência de esse barco cair, Deus cuida, mas quando o barco cai, quando o barco naufraga, Deus Todo-Poderoso cuida para que os sobreviventes se agarrem a algum pedaço de madeira e eles consigam chegar ao mar, eles consigam sobreviver. Deus dá a inteligência, dá a sabedoria, dá a criatividade ao homem, dá também todos os meios para que ele, usando da audácia, usando da coragem, percebam também em tudo aquilo que está ao seu redor sinais, avisos, ajudas, auxílios de Deus Todo-Poderoso para eles. É claro que essa é uma visão de fé, que enxerga em tudo Deus falando, Deus ajudando, aquilo pode nos ajudar, aquilo pode nos livrar, isso daqui é um meio de ajuda. Assim terminamos o primeiro bloco, convido você a não sair daí. No segundo bloco daremos continuidade, dessa vez o segundo bloco somente a oração à Divina Providência. Judite, Esté e Mardoqueu. Até logo mais.